Bruno, vamos começar o caso. Você que tem um caso clínico aí, como eu falei, né? Eu, particularmente, eu não conheço o caso. Eu ia conhecer o caso, mas não deu tempo e eu vou discutir o caso com o Bruno do zero. É bom que não vai ter vícios. Esse caso é meu, realmente. Eu tentei mostrar para o Eden agora, o dia foi meio corrido para a gente. Eu tentei mostrar para ele um pouquinho, mas não deu tempo. Mas isso vai ser bom. Vai ser uma coisa natural, a gente vai obter uma discussão sem viés, né? Cada um dando sua opinião, acho que vai ser bem interessante. Então, vou compartilhar minha tela aqui. Está compartilhada já? Tá, só botar para apresentar, na apresentação. Coloca a sua apresentação aí. Isso. Bota para apresentar que vai dar certo aí. Pronto. Ok. A gente tem um grupo que chama Clube da Neuro também, a gente faz bastante esse tipo de exercício. E está nas redes sociais, depois vocês olham lá. Eu vou apresentar aqui o caso clínico, tá? Paciente feminina, 42 anos, parda, casada, primeiro grau completo, católica, natural e residente de Salvador, Bahia. Tá? Então ela chegou no serviço com a queixa principal de fraqueza nas pernas há aproximadamente 4 meses. Tá? Então, a história resumida, né, a história da doença atual resumida, é uma paciente que chega com dor lombar leve a moderada, de piora progressiva, sem radiação, de início espontâneo há 1 ano. Tá? Então, há 1 ano começou essa história dela. E ela buscou, na época, 1 ano atrás, atendimento médico e foi tratada com medicações e fisioterapia. Queria comentar, Bruno, já daí, desse começo. Gente, só para introduzir logo aqui, até o Bruno já comentou, a gente tem o Clube da Neuro, né? Porque qual é o objetivo do Clube da Neuro? Não é formar especialistas, é discutir neuro, e no sentido mais amplo, a parte médica que você deveria saber. E eu vou dar esse exemplo aqui, eu gostei dessa introdução desse caso, porque apesar de provavelmente ele vai culminar com algo neurocirúrgico, tanto que o Bruno está apresentando, mas esse inicial aqui não é necessariamente neurocirúrgico, isso pode chegar para qualquer um de vocês como médico generalista, trabalhando num posto de saúde, numa unidade básica, que é um paciente com dor lombar. Esse paciente que chega com dor lombar, ele não tem que necessariamente ganhar um exame de imagem e muito menos já ir direto para o especialista. Você pode sim, inicialmente, conduzir uma lombalgia. Eu falo muito que é a lombalgia sem sinais de alarme. O que seria isso? Até porque dor lombar está entre as 10 causas de atendimento em unidade aí de urgência. É extremamente comum. Você vai chamar o especialista para tudo, fazer exame para tudo? Não. O que seria, então, uma dor lombar que preocuparia? A gente tem essa aula no Clube da Neuro também, Bruno. Sim. Então, assim, depois, eu não sei se algum de vocês participa, mas depois acompanha o trabalho que vocês vão ver. O que chamaria atenção? Esse paciente com dor lombar, que eu não preocupo, poxa, não é só uma dor lombar mecânica, de sobrecarga, excesso de peso, esforço. Eu pensaria em quê? Primeiro, alteração do exame físico. Se esse paciente tem fraqueza, por exemplo, esse paciente tem que investigar. Independente de qualquer coisa, esse paciente tem alteração do exame neurológico, ele tem fraqueza, como está aqui na queixa principal já, tem que investigar. O 4 começou há 1 ano, provavelmente há 1 ano ela não tinha fraqueza, 4 meses que evoluiu. Então, inicialmente, você pegou essa paciente, começou a conduzir com analgésico, orientação, perca de peso, postura, fisioterapia, está tudo ok. Mas a partir do momento que ela entra com fraqueza, a conversa muda. A segunda coisa seria dor refratária incapacitante. Você trata, o paciente não melhora, você tem que investigar melhor. E terceira seria coisas pregressas. Se o paciente tem uma história de consumptiva, perda de peso, febre, arrastada, ou tem uma história de CA prévia, a gente sempre investiga. Tem uma história de câncer prévio, a gente sempre investiga. Tirando isso, que são os 3 pilares principais, você consegue conduzir. Mas o que o Bruno colocou é aqui inquestionável. Uma paciente tinha lombalgia há 1 ano, ok, mas há 4 meses veio um sinal de alarme, ela ficou fraca, ela estava paraparética, provavelmente. Tem mais texto, Bruno, descrição? É isso aí. Tem, vou passar. Só no gancho aí que tu falou, Eden, que eu achei bem interessante. Há 1 ano atrás, né, quando a história dela começou, realmente ela era um paciente dentro desse perfil epidemiológico que tu falou, que a maioria dos pacientes que vai no pronto-socorro, que é com lombalgia, né? E no pronto-socorro, a principal, né, causa de lombalgia é causa mecânica, dor por espasmo muscular, lesão ligamentar, doença degenerativa espondilótica da coluna, hernia de disco, artrose das facetas, e essas coisas aí. E geralmente o tratamento realmente é esse que foi feito. Uma outra causa de lombalgia que tem que diferenciar é lombalgia renal, né? Cólica renal, nefrolitíase, infecção urinária alta. Então,
Isso aí geralmente é uma coisa que o médico generalista realmente se depara, e o tratamento tem que girar em torno principalmente dessas duas coisas, se não tiver os sinais de alarme que tu falou. Mas aí, continuando a história, então há um ano ela tinha só aquilo. E aproximadamente 4 meses ela buscou novamente ajuda médica, tá? Por irradiação, não tinha irradiação, era uma dor mais na lombar. E aí começou a ter uma irradiação da dor para membros inferiores, paraparesia, né, fraqueza, e hipoestesia crural, fraqueza e dormência nas pernas, e na região perineal. E aí ela relatou aqui progressiva, perda de força nos membros inferiores, e aí isso ao longo de 4 meses, e hoje apresenta quedas frequentes e não tem mais segurança para deambular, mesmo com a dor, tá? Queixa ainda de leve dificuldade para urinar, nega perda de peso ou febre recente. E antecedentes, hipertensão arterial, usa losartana, história familiar, cardiovascular apenas, infarto agudo do miocárdio. Outra coisa boa para a gente frisar, porque a gente também, o Clube da Neuro é uma soma de coisas, né? A gente tem discussão de caso, tem aula, e tá bem rico esse caso do Bruno, porque ele coloca aqui paraparesia para você diferenciar. Paraparesia o quê? Se é síndrome da caldequina, alteração no cone medular, que tem, a gente pode dividir e separar pelos sinais, pelos achados no exame físico. Inclusive, a gente tem o outro membro aí do Clube da Neuro que não está aqui hoje, que é o Carlos, né? Que ele é neurologista, professor de semiologia, né? Então, ele deu essa aula recentemente para o clube, está lá gravada no clube, que ele te ajuda a diferenciar bem aí as causas relacionadas ao exame físico relacionado ao cone, ou exame físico relacionado aí à cauda equina. Bruno, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. No serviço de vocês, esse paciente que chega já vem encaminhado para a neurocirurgia, vem para consulta? Como é que funciona a rotina do serviço de vocês? Tem 2 portas de entrada. Tem o ambulatório, que são pacientes que vêm encaminhados pelo posto de saúde, né? E tem o pronto-socorro, que são pacientes que é porta aberta, demanda espontânea. O paciente chega pelo pronto-socorro, é atendido pelo médico clínico, e ele pode chamar a especialidade, no caso chama neuro, de acordo com a necessidade, entendeu? A neuro, vocês lá, é neurologia e neurocirurgia separado, no caso, né? Tem uma equipe de neuro e dentro dela tem neurologia e neurocirurgia, isso. Entendi. Entendeu? Ok, aí esse paciente que chega para você aí, paraparesia e hipoestesia crural, esse paciente ganha um exame de imagem na urgência, por exemplo, se chegar na porta, né? Sim, aí sim. Ok. Aí, então, nesse caso aqui, como a gente está percebendo aí, a gente começa já a pensar em algumas coisas, né? Esse paciente tem uma síndrome dolorosa, né? Uma lombalgia que irradiou para as pernas. Então, uma dor lombar e possivelmente uma dor na raiz, né? Uma dor radicular. A gente começa já a devagar o raciocínio clínico neurológico nesse sentido. Uma outra coisa que a gente detecta aqui é que tem uma alteração de força nas pernas, né? Então, o trato piramidal, né, a via motora neurológica está alterada em algum ponto, né? A gente sabe que ela vai do córtex até o músculo, né? Aí tem aquela diferenciação de síndrome do primeiro neurônio motor, do segundo neurônio motor. Isso aí tem lá nas aulas lá também, que a Adem estava falando. E aí a gente tem que... Um dos objetivos do raciocínio clínico neurológico é tentar topografar onde está a lesão. Então, onde é que está essa lesão? Bom, aí tem mais dicas aqui, ó. Para hipoestesia crural e perineal. Então, também tem uma alteração sensitiva. A via sensitiva também está alterada. Em algum lugar dessa via tem uma alteração. Então, a gente tem que começar a ir lendo e já pensando de forma neurológica aonde que a gente vai achar a lesão. Porque a gente tem que fazer o diagnóstico da síndrome, o diagnóstico da topografia, que é onde é que está a lesão no sistema neurológico, é no periférico, é no central. No central é no cérebro, é no tronco, é no cerebelo, é na medula, no periférico é no nervo, é no plexo braquial. Então a gente tem que ir pensando onde é que está isso aí. E levar o quadro clínico como um todo também para encaixar no nosso raciocínio. Por exemplo, aqui, ó, não tem febre, a gente já consegue descartar patologias infecciosas, né, que poderiam causar esse tipo de coisa. Não tem perda de peso, a gente já pode começar a pensar um pouco menos em um câncer aí mais maligno, com metástase, que ia consumir. Não dá para descartar totalmente, mas esse tipo de raciocínio que a gente quer, Afasta, que né? vocês vão pegando e que vocês vão começando a absorver. Assim, né? Aí pensar em algo degenerativo, numa mulher de 42 anos também já afasta um pouco, né? 42 anos degenerativo, né? É jovem, né?
Teve, sei lá, é uma hérnia extrusa que poder pode, mas assim, 42 anos é jovem, pode, pode. E aqui, ó, tu falou hérnia extrusa, mas ó, ela falou, o paciente te fala o diagnóstico, né? Início espontâneo, né? Geralmente essa história que tu falou é aquele cara que vai pegar uma caixa do chão e quando ele vai levantar, ele trava e aí... Tem um marco, né? Tem um marco bem especificado. Ok. Aí exame físico, né?